E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ray Lopes, professor de artes, e hoje nós falamos aí com as turmas do 7º ano AIB, aí do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom pessoal, o nosso último assunto que nós trabalhamos aí em nossas aulas anteriores, nós falamos aí no capítulo 2 sobre arte e espaço público, né? Falamos um pouco aí sobre a arte do grupo Tá na Rua, mais perto aí da revolta de São Jorge contra os invasores da Lua. E hoje nós vamos para o ponto 3, aí na página 57 do nosso livro Telares, do 7º ano, falar mais um pouco aí por dentro do teatro, né? Hoje falando aí do espaço cênico, ok? Então vou pedir que você pegue o seu livro de artes, abra na página 57, para que a gente possa dar início então à nossa aula de hoje. Mas antes, não esquece, se você está pela primeira vez em nosso canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e dá aquele joinha em nosso vídeo. Bom, vamos lá então por dentro do teatro, né? Aí o espaço cênico. Como nós já estudamos no 6º ano, nas peças teatrais existem 3 elementos principais, não é isso? Que são os personagens, a ação e o espaço cênico. Bom, os personagens são elementos fundamentais para levar adiante qualquer história, não é isso? A trama ela é conduzida pela representação de emoções, ações, reações, não é isso? Trajetórias e relação entre os personagens. Bom, esses personagens podem ser fictícios ou podem ser inspirados em pessoas reais. Professor, o que são personagens fictícios? Aqueles personagens criados pela imaginação do autor, né? Que vai criar aquele personagem imaginário a partir das suas imaginações, das suas ideias, dos seus pensamentos, do seu imaginário. Ele cria então um personagem fictício. Ou esses personagens podem ser inspirados em pessoas reais, né? Em pessoas que viveram em determinada época, que vivem em uma determinada época e que vão ser representados ali em uma apresentação teatral. Bom, já as ações elas surgem da interação entre os personagens, né? A sucessão de eventos a que estão sujeitos, suas escolhas, seus atos, suas consequências fazem parte então do que nós chamamos de ação dentro de um espetáculo teatral. As ações elas são construídas então pelos personagens, né, dentro do espaço cênico. O espaço cênico é o nome que é dado ao lugar onde ocorre a performance teatral, né? É o espaço cênico que é o cenário, é onde o cenário ele é montado, causando em nós diversas sensações e nos transportando de certa forma para outro tempo, para outro lugar, para outra realidade. Então o espaço cênico é exatamente onde o espetáculo acontece, onde a apresentação vai acontecer. E aí ela pode ser um palco, ela pode ser uma praça, ela pode ser um tablado, ela pode ser um caminhão, ou seja, o espaço cênico pode ser onde a apresentação está acontecendo, não especificamente dentro de um espaço, de um edifício de teatro, né? O espaço cênico é qualquer local onde a apresentação ela está acontecendo. E é nesse local, nesse espaço cênico, onde vai ficar ali o cenário, que vai nos ajudar a transportar para o telespectador a ideia da cena, a ideia daquela apresentação, nos leva para outros locais, para outro tempo, para outro lugar, para uma outra realidade. Então o cenário vai ajudar na montagem do espetáculo, facilitando com isso o nosso imaginário, para que a gente tenha essa sensação de que está vivendo aquele momento, de que está naquele local, que está presenciando aquela cena, certo? Bom, e é a partir dos personagens, da ação, do espaço cênico que a trama teatral, que o espetáculo teatral, ele pode ser criado e pode se desenvolver. Esses 3 elementos, então, eles se expressam pelas perguntas. Vocês lembram? Quem, o que e onde. Quem se refere o que? Aos personagens. O que se refere à ação teatral. E onde? O espaço cênico, onde está acontecendo, certo? Muitas vezes, então, os personagens das peças teatrais, eles também são alegóricos, ou seja, eles representam ideias, representam valores, representam tipos sociais, como por exemplo a justiça. Um personagem pode estar representando ali a justiça, outro personagem pode estar representando
é a pobreza, o amor, a natureza, entre outros, certo? Mas a ação teatral, é bom lembrar que a ação teatral, ela não depende exclusivamente de um texto para acontecer, né? Além dos espetáculos que são criados com base em textos escritos, que tem um script, né, para serem encenados, para serem seguidos, que tem aquele roteiro que o ator deve seguir as falas certinho ali. No teatro contemporâneo, né, há peças com autoria coletiva, certo? Ou improvisadas. O que é uma peça com autoria coletiva, professor? É aquela peça que não é só o diretor ou o autor que escreve, uma pessoa só que vai escrever. São várias pessoas que vão estar escrevendo, os próprios atores podem estar fazendo aquele texto, criando aquela apresentação. Então é uma criação coletiva, várias pessoas participando da criação. Ou pode ser também uma peça improvisada, onde os atores vão inventando, criando as suas falas com o decorrer da apresentação. Você pode ter um tema básico, as ideias de que vai acontecer em cena, quais serão as cenas, onde será o espaço cênico de cada uma, onde vai estar acontecendo, mas as falas dos personagens, a ação dos personagens, elas vão ser improvisadas. É o ator que vai decidir ali o que é que ele vai fazer, para onde ele vai, se ele vai sentar, se ele vai ficar em pé, se ele vai deitar, o que é que ele vai falar, tudo isso a partir do seu imaginário, do seu improviso, certo? Bom, embora, como nós vimos, existem vários grupos que se apresentam em ruas, como nós vimos aí o exemplo do grupo Tá na Rua, em parques, em praças, em outros espaços públicos e alternativos. Na cultura ocidental, né, o espaço cênico mais utilizado costuma ser o palco dos edifícios teatrais, certo? E aí a gente tem uma imagem aí que mostra para vocês a companhia teatral aí de Goiânia, apresentando a peça autoral Confidentes, né, diário de manhã, do Teatro Goiânia Ouro, né, lá em Goiás. Então, aí a gente tem uma apresentação em um edifício teatral, que seria aí o Teatro de Goiânia Ouro, né, o nome do teatro. Então é uma apresentação realizada dentro de um edifício teatral, que é o mais comum para as apresentações aqui no Ocidente, porém existem muitas apresentações que são feitas fora desse espaço cênico, desse espaço, desse edifício teatral. Existem muitas apresentações que acontecem em espaços públicos, que acontecem em praças, que acontecem em escolas, ou seja, em locais improvisados. Mas como nós já vimos, na cultura ocidental, esse espaço cênico mais utilizado ainda costuma ser o palco dos edifícios teatrais, ok? Bom, e aí a gente fala sobre o palco e a caixa italiana. Caixa italiana, também chamada de caixa cênica. Bom, existem vários tipos de palco, né? E o mais utilizado no teatro ocidental é o palco italiano. Ele surgiu na Itália, na virada do século XV para o século XVI. Um conjunto formado pelo palco e por outros elementos, como as cortinas, é conhecido como caixa cênica ou caixa italiana, né? Essa é a área de um teatro que compreende aí a encenação e todos os elementos nela envolvidos. Aí vai incluir a plateia, vai incluir a coxia, vai incluir as cortinas, vai incluir a iluminação, né? Todo o espaço que está em volta ali do palco, que faz parte daquele espaço, né? Desde a encenação a todos os elementos que estão envolvidos, faz parte do que nós chamamos de caixa cênica, certo? E aí a gente tem um exemplo de como o que é que faz parte então da caixa cênica, quais são os elementos que compõem a caixa cênica ou o palco italiano. Bom, nós temos aí essa imagem que vocês têm no livro de vocês também, e aí vocês podem observar também aí na página 60 do livro de vocês, todos os elementos que compõem então a caixa cênica, ou a caixa italiana, como também é chamada. A boca de cena, o undímetro, as varandas, a coxia, o fosso da orquestra e a ribalta. E aí nós vamos explicar agora cada um deles. O que são cada um desses elementos aí que compõem então a caixa cênica. Vamos observar então cada um desses elementos aí. Mas antes de analisar cada um desses elementos, bom, você já imaginou, provavelmente já devem ter assistido alguma peça, alguma encenação teatral,
certo? Mas vocês já assistiram uma encenação teatral em um palco como esse? Como foi essa apresentação? Você imagina para que servem todos esses elementos que estão presentes nessa ilustração? Para que serve aí a coxia? Para que serve o rebaldo? Para que serve as varandas? A fossa da orquestra? A boca de cena? O dímetro? Para que serve cada um desses elementos aí? O que será que serve cada um desses elementos? Bom, nas peças que são encenadas em palcos, como o palco italiano, cada elemento desse ele tem uma função específica e é muito importante para ambientar o público e transmitir a história também, facilita a transmissão da história. E geralmente quem assiste às peças nem se dá conta da quantidade de profissionais, né, de elementos que estão envolvidos na realização de um espetáculo teatral. Será que é só os atores que estão ali no palco que estão envolvidos naquela apresentação? Será que é só o diretor que estava lá dirigindo a cena antes do espetáculo acontecer? Será que é só o roteirista que escreveu lá o texto, o autor do texto? Será que só são esses os principais envolvidos de uma apresentação teatral? Bom, nós vamos conhecer então agora, com mais detalhes, como é composto então o palco teatral, a chamada caixa cênica. Bom, a caixa cênica mais utilizada no teatro ocidental, né, é a caixa italiana, caixa cênica italiana. Nela existe a boca de cena, né, que a gente viu nessa imagem aí, ou espaço do palco visível para a plateia. Fica de frente para o público, é a parte que vai ficar de frente para o público e que é coberta por uma cortina quando os atores não estão em cena. Então essa é a chamada boca de cena, parte que vai ficar de frente para o público e que geralmente vai ter uma cortina ali fechada e vai se abrir apenas quando o espetáculo tiver início, certo? Em cima da boca de cena fica o urdímetro, né? Uma estrutura que é formada por varas em que são presos os cenários, que podem subir ou descer de acordo com a mudança de cenas, além também de ficar alguns holofotes de luz, de máquinas para efeito, como máquinas de fumaça, né, com voo de personagens. Então esse urdímetro geralmente fica em cima, né, e é uma estrutura que pode ser feita de madeira ou pode ser feita até mesmo de ferro, que é onde vai ficar preso os cenários. Geralmente algumas apresentações teatrais, os cenários são bastante práticos e eles são cenários em lona, cenários em tecidos, que eles só vão descer a cortina no fundo, mostrando ali que é uma sala, que é um jardim, que é uma floresta, que é um castelo. Então você só desce a cortina ali, vai descer o cenário, quando aquela cena vai mudar, eles só sobem novamente, desce uma outra, sobe uma e desce outra. Pode estar incluído ali alguns refletores de iluminação também pendurados para dar algum efeito na cena. Máquinas de fumaça podem estar penduradas ali. E existem algumas apresentações também que os personagens sobrevoam, passam de um lado para o outro, ou descem como se estivessem flutuando. Então todo esse equipamento vai ficar no urdímetro, que geralmente fica acima da boca de cena. Bom, nos espaços laterais da caixa cênica ficam as coxias. As coxias têm a função de guardar os cenários que entram ou saem de cena e servem também para que os atores esperem o momento de sua entrada no palco, não é isso? E os diretores e contra-regras que possam estar verificando ali tudo o que está acontecendo durante a encenação. Então a coxia ela tem um papel fundamental dentro de um teatro, certo? É o local onde vai ficar o cenário que vai entrar ou que sai de cena. Exemplo, tem um cenário ali que tem sofá, que tem cadeira, que tem mesa, que tem um estante. Então esse cenário vai sair uma hora de cena, vai para onde? Para a coxia. Ou vai para a cena, ele está esperando ali até o momento de mudar de cena, de espaço, de cenário, para que coloquem esse cenário de volta no palco. Então esse local onde vai ficar, na verdade, todo o cenário vai ficar guardado esperando a hora de entrar ou de sair aquelas peças do cenário. E é também onde os atores ficam esperando, geralmente ficam esperando na coxia para a sua entrada. No momento da cena que ele vai entrar, ele fica ali aguardando. Quando chega o momento dele, ele entra em cena. E os diretores do espetáculo também ficam na coxia, observando tudo o que está acontecendo, verificando toda a apresentação, se está saindo do jeito que ele quer, dando alguns toques também para os atores, se deve fazer algum movimento ali, se qualquer coisa que estiver fora do contexto da apresentação, o diretor está ali para dar
um toquezinho ali na coxia, tá escondidinho ali na coxia, onde só quem tem visão, quem consegue ver quem está na coxia são exclusivamente os atores que estão no palco. Bom, acima da coxia nós temos as varandas, que é uma estrutura por meio das quais os técnicos podem manipular os cenários e os equipamentos. Então a varanda é onde vai ficar ali o técnico de iluminação, técnico de filmagem, se tiver, técnico de sonoplastia, né, que vai soltar ali as músicas, os efeitos especiais, os cenários. Então eles ficam de uma parte de cima privilegiada, onde ele tem uma visão ampla de tudo que está acontecendo no espetáculo e ele pode estar soltando as músicas, os efeitos, os cenários, tudo que vai precisar para a apresentação. Ele está ali fazendo essa manobra das varandas, certo? Por meio de máquinas, eles mudam cenários, eles fazem tudo o que é preciso fazer na apresentação de cima dessas varandas. Bom, na parte da frente do palco está localizado a ribalta. A ribalta é onde ficam as luzes, né, que iluminam os atores. Também na frente do palco, em um plano inferior a ele, pode ficar também o fosso da orquestra, que é um espaço que abriga aí os músicos quando a trilha sonora do espetáculo ela é executada ao vivo. Então nós temos a ribalta, que é onde fica a iluminação, e embaixo da ribalta a gente tem ali o fosso da orquestra, que é onde vai ficar o corpo de música, de músicos, né? Isso se dentro daquela apresentação lá, as músicas elas forem executadas ao vivo, né? Se tiver uma banda, um grupo musical, uma orquestra que vai fazer a apresentação ali ao vivo durante aquela apresentação, teatral, os músicos vão tocar ali ao vivo, então vai ter o fosso da orquestra, que é um local reservado exclusivamente para esses músicos. Quando não, o fosso está ali, mas não vai ser utilizado, vai ser utilizado na sonoplastia, que vai ser usada lá pelos técnicos lá nas varandas. Mas quando existe ao vivo, esses músicos eles geralmente ficam no fosso da orquestra. Então esses são os elementos então que compõem, que fazem parte então aí da caixa cênica, ou chamado palco italiano, ok? Bom, no período em que o palco italiano ele se desenvolveu, a arte ela foi muito marcada pelo saber científico, né? O conhecimento da geometria, ampliando as artes visuais, permitiu a criação da ilusão de profundidade com a técnica de representação em perspectiva. E aí com isso criou-se um importante elemento teatral, que é a quarta parede, que é o nome dado aí à divisória imaginária, que surge com o abrir das cortinas e que separa o universo da história contada, no qual o palco do universo da plateia. Ou seja, ele vai separar ali o universo da história que está sendo contada do universo da plateia. Ok? Bom, mas professor, o que é a quarta parede? Bom, vocês estão vendo aí essa imagem que mostra aí um palco italiano ou uma caixa cênica, onde a gente observa aí a varanda, onde a gente observa aí a coxia, onde a gente observa onde está a plateia, e a gente observa lá no fundo, né, bem de frente aí na imagem, a gente observa as cortinas. Bom, essas cortinas é o que nós chamamos de quarta parede. Bom, nós temos as três paredes, a parede do fundo e as duas paredes da lateral. Na frente dessa abertura do palco, a gente tem a cortina, que é uma quarta parede. Bom, quem nunca foi aí a um circo? É provável que todos vocês já tenham ido a um circo, já tenham ido a um show de música, né? Já assistiram a alguma apresentação teatral, nem que seja na escola, né? E é comum que a gente vá no circo, por exemplo, e lá na hora da apresentação de um palhaço ou de um mágico, o locutor vai lá e anuncia: e agora com vocês a atração principal do nosso espetáculo, vem aí o palhaço, o mágico ou o que seja. Bom, e aí a gente fica ansioso, esperando a chegada do palhaço, esperando a chegada do músico, se for um show, esperando a chegada do nosso cantor, e aí as cortinas estão fechadas, a gente fica ansioso à espera daquilo que vai acontecer, daquilo que vai aparecer ali na quarta parede, que é a cortina. Quando as cortinas se abrem de um espetáculo teatral, lá do circo, do picadeiro do circo, ou de um show de música, a gente vê o que está atrás, a gente vê o espetáculo acontecer. Certo? Então a quarta parede é o espaço divisório, que é uma espécie de divisa imaginária, né? Quando as cortinas são abertas
e os refletores vão de encontro à figura principal, que se encontra lá no centro da quarta parede, no centro do palco. As cortinas fechadas guardam o espetáculo teatral que será apresentado ao público. Quando ela se abre, ela está abrindo ali espaço para uma apresentação, para um outro número, para aquilo que você estava esperando acontecer. Então essa quarta parede seria uma janela, ou buraco da fechadura, né, por onde o espectador ele vai apreciar o que transcorria sobre o palco na condição de voyeur, ou seja, distante da ação, porém não menos envolvido por ela graças ao efeito da identificação que se esperava alcançar, certo? Então a quarta parede ela é aquilo que vai trazer o suspense durante a apresentação, que vai guardar a apresentação até o momento oportuno. E aí quando muda-se também de uma cena para outra, é comum que as cortinas se fechem. Essa quarta parede vai se fechar para que mude o cenário, para que mude de cena, para que mude até mesmo os personagens, para dar um tempinho para os personagens trocar de roupa, se for o caso. Então a quarta parede ela vai ajudar durante uma apresentação teatral, ela vai fechar ali para que os atores possam estar mudando de cenário sem você estar observando o que vai acontecer depois. E aí quando geralmente isso acontece, você está assistindo o espetáculo, as cortinas se fecham, você já fica esperando, ansioso para saber o que vai aparecer atrás das cortinas quando elas se abrirem novamente, certo? Então isso acaba de certa forma despertando a nossa imaginação, a nossa curiosidade para o que vai estar acontecendo naquele espetáculo. Bom, a encenação teatral em diferentes locais. Como nós já vimos, a apresentação teatral ela não é feita apenas em um palco italiano. Existem vários espaços que podem ocorrer uma apresentação teatral. E a tradição de construir locais específicos para a encenação teatral ela é bastante antiga. Um dos tipos de edificação teatral mais significativos da história foi o teatro de arena, criado na Grécia. Para os gregos, a ida ao teatro era um dos grandes acontecimentos do ano, porque as peças só eram exibidas por um período de aproximadamente 10 dias, quando cada um era encenado apenas uma vez. Como todos queriam assistir aos espetáculos, então era comum que os teatros fossem muito grandes, fossem locais de um espaço muito amplo para que muitas pessoas tivessem acesso àquelas apresentações. Aí vocês têm uma imagem aí que representa um desses espaços teatrais aí do Teatro de Arena na Grécia. Observem que é um local aberto, muito amplo, que cabia ali centenas, milhares de pessoas assistindo a uma apresentação. E observe o formato também dessa arena. Ela tem como se fosse o formato de uma semiconcha, de uma lua. Então observem, esse formato aí era para dar uma acústica na voz. Eles não tinham microfones como a gente tem hoje geralmente em alguns espetáculos teatrais de rua ou até mesmo em edifícios teatrais. A gente tem uma sonorização, né, que vai facilitar ali a propagação da voz do ator. No teatro de arena eles foram construídos com essa função, né, como se fosse uma concha, né? E aí o ator, mesmo lá embaixo, nesse círculo lá embaixo, ele vai falar, mas a voz dele vai conseguir se propagar pelo espaço devido à construção, como ele foi construído, ao espaço em que ele foi construído, formando como se fosse uma concha. Bom, os prédios teatrais gregos, eles eram então uma construção ao ar livre, formando encostas, como eu já falei, né, para facilitar o deslocamento aí das arquibancadas, para você se locomover de um local para outro, em forma de meia-lua, como se fosse uma concha. O teatro de arena ele possui então uma grande plateia, e o objetivo era obter uma acústica melhor e permitir que todo o público pudesse ver os atores em cena e também ouvir os atores. Então, da forma que ele era criado, que ele foi projetado, ele possibilitava que todas as pessoas que estivessem ali assistindo a apresentação tivessem uma visão ampla dos atores e que também pudessem estar ouvindo, porque a voz iria se propagar, ia ter uma acústica muito boa, iria se propagar para que todos pudessem estar ouvindo ali a apresentação, certo? E aí nós temos aí uma imagem que mostra aí o teatro de arena grego e também os elementos que compunham aí este teatro. Nós temos aí o altar, nós temos aí os camarins, nós temos aí o proscênio,
nós temos a orquestra e nós temos a arquibancada, né? Esses eram os elementos em que geralmente era comum existir aí dentro desses espaços aí que formavam o teatro de arena. E aí a arquibancada, ela era feita de pedra, né, e ocupada aí pelo público. O coro se apresentava à orquestra, né, um espaço central em forma de círculo. No centro da orquestra havia um altar, né, de pedra, que era destinado geralmente às oferendas para o deus Dionísio, que era o deus das festas, das festividades, deus do vinho. O terraço do proscênico era o local em que os cenários eles eram montados e onde ocorria aí a performance, a apresentação dos atores principais. Atrás dele existiam os camarins, que era onde acontecia aí as trocas de roupas, as trocas de máscaras, já que era muito comum nas apresentações na Grécia Antiga o uso de máscaras pelos atores. Cada máscara representava então ali um personagem, certo? Bom, mais tarde, durante a Idade Média, a Igreja Católica ela acabou proibindo os seus fiéis de frequentar edifícios teatrais e o interior das igrejas passou a ser usado como palco para essas encenações, já que os fiéis não podiam mais frequentar esses espaços aí do teatro grego. Os textos encenados geralmente nas igrejas eram inicialmente trechos da Bíblia que representados em latim por membros da própria igreja. E aí nessas peças que serviam principalmente aí para evangelização, para evangelizar os fiéis, para levar a palavra, o conhecimento religioso para os fiéis participavam apenas como figurantes dessas apresentações. E por que a igreja ela condenou as apresentações teatrais nas arenas? Bom, a igreja proibiu seus fiéis de frequentar as arenas e condenou essas apresentações porque as apresentações nas arenas elas estavam fugindo o tema central, que era a religião. Ou seja, as apresentações do teatro de arena elas passaram a ser levadas para um lado cômico, para um lado fazer críticas na política, e aí tentando conter, de certa forma, o excesso de do teatro de arena. A igreja proíbe então os seus fiéis de frequentarem o teatro de arena, porque eles estavam fugindo daquilo dos dogmas da Igreja Católica. Eles estavam fazendo críticas à política, eles estavam levando para o lado cômico, eles debatiam nas suas apresentações, passaram a discutir nas suas apresentações cenas do dia a dia familiar, conflitos familiares, e aí a igreja não gostava disso. Então a igreja proibiu seus fiéis de frequentar, porque ali eram apresentações pagãs, apresentações profanas que iriam induzir as famílias, as pessoas que assistiam aquelas apresentações ao caminho errado, aquilo que não era pregado pela Igreja Católica naquele momento, naquela época. Bom, no final da Idade Média, então, esses espaços alternativos para as encenações, eles são criados. Como as encenações, as pessoas foram proibidas de frequentar as arenas, isso acabou enfraquecendo muito o teatro de arena, né, que acabava tendo agora dificuldade para se apresentar, os atores para se apresentar nos teatros de arena. E aí com isso foram criados então esses espaços alternativos para a encenação, né? São criados aí surgiram chamados de saltimbandos, né, que eram atores amadores que acabavam fazendo parte de algumas trupes itinerantes que saíam de um local para o outro se apresentando. Esses grupos iam de cidade em cidade, usando carroças como meio de transporte, e durante as apresentações que geralmente aconteciam em feiras ou em quermesses, as carroças elas eram transformadas em palcos improvisados, e os cenários eram bastante simples, consistiam aí em painéis pintados em sua maioria, né, além de encenar as chamadas farsas. O que eram as farsas, professor? As farsas eram um tipo de peça teatral que tinha como objetivo aí criticar o cotidiano e o cenário familiar por meio de risos, né? E por esse motivo era proibido pela Igreja Católica, né? A Igreja Católica elas faziam parte para a Igreja Católica, essas apresentações na verdade faziam parte aí das encenações chamadas de pagãs, ou seja, que não tinha aprovação da Igreja Católica. E aí os artistas faziam malabarismos para chamar a atenção, equilibrismo para divertir o público. Então era uma apresentação bastante mística, além de contar essas famosas farsas
e contavam o cotidiano das famílias naquela época. Eles faziam alguns números circenses também, como malabarismos, equilibrismo, para chamar a atenção do público, para divertir, na verdade, todo aquele público. Essas apresentações eram feitas em locais públicos, em cima de uma carroça, no meio da rua, no meio de uma feira, no meio de uma quermesse. Eles acabavam chegando lá e fazendo as suas apresentações. Aí vocês têm uma imagem que mostra aí uma apresentação de teatro livre em carroça, uma carroça servindo de palco aí, improvisado para uma apresentação de teatro, né, que nós chamávamos aí os saltimbancos, né, que eram esses grupos amadores que saíam itinerantes fazendo suas apresentações. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje ela vai ficar por aqui, certo? Na próxima aula nós falamos um pouco mais aí sobre o teatro de rua e a arte pública, e vamos falar também em nossa próxima aula um pouco mais aí sobre Almir Haddad e o grupo Tá na Rua. Por hoje a gente fica por aqui, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, e não esqueçam de responder a nossa atividade proposta. Um abraço no coração e até a próxima.